E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rodrigo Attic, engenheiro de computação, desenvolvedor de sistemas. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos estar tratando sobre o versionamento com o Git e aonde eu vou estar mostrando para vocês a forma por linha de comando. Então, é sempre importante que a gente conheça o caminho mais difícil, aprenda o conceito e depois nós podemos evoluir ali para ferramentas mais simples. Então, nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês o uso da linha de comando. Se você está no Windows, não fique preocupado, eu vou mostrar um aplicativo do Git que você pode instalar e acompanhar todos os comandos junto comigo. Tá, beleza? Então vamos para o vídeo, vamos começar o vídeo aqui. Antes de mais nada, se inscreve aqui no meu canal, acompanha as outras playlists. E o que nós vamos tratar no vídeo de hoje, basicamente, é uma página onde nós vamos estar montando um pequeno site aqui que vai funcionar como exemplo do nosso projeto. Então eu já tenho o código desenvolvido. Esse site, ele é um site bem simples, que eu construí aqui e que nós vamos chegar nesse mesmo resultado. Então, para a gente poder executar o site aqui rapidinho. Então, nesse exemplo que nós temos aqui, nós vamos também aprimorar os nossos conhecimentos de HTML. Eu vou utilizar aqui uma página HTML como exemplo, aonde ele vai ter que digitar o usuário e a senha, correto? Então, eu posso colocar qualquer usuário e senha, e ele vai mostrar uma imagem aqui na tela de login. Não se preocupe em conhecer o HTML, eu estou gravando uma playlist para HTML, onde você vai poder aperfeiçoar seus conhecimentos. Bom, o usuário é esse aqui, então quando ele digitar o usuário Garibaldo e a senha que está cadastrada lá, ele tem que mostrar uma imagem de sucesso. É uma brincadeirinha bem interessante, que combina HTML com JavaScript e técnicas de versionamento. Então, eu tenho um vídeo falando sobre versionamento aqui numa playlist, como resolver problemas. O que interessa para nós é conhecer a ferramenta em si. Se você tem o Windows instalado, você não deve instalar o GitHub, tá? O GitHub nada mais é do que um repositório de código. Ele tem um software que faz uma interface para o Git, mas o que interessa para nós é o aplicativo Git, que está no site gitscm.com. Esse site do GitSCM é o site oficial do aplicativo de versionamento Git, ok? Então, o site GitHub, assim como o site Bitbucket, o Gitlog, eles são sites que vão fazer ali um repositório e vão rodar o comando Git. Eles vão oferecer uma interfacezinha gráfica, mas como toda interface possui limitações, nós vamos aprender a utilizar o comando. Então, você pode instalar ele para o Windows, né? Aqui vai estar aparecendo o Windows, você vai baixar, fazer o download, e você vai ter acesso a um utilitário gráfico, bem simplesinho, e a uma ferramenta de linha de comando chamada Git Bash. Então, no seu terminal, você deve utilizar o comando Git Bash, ok? Por que o meu não tem? Porque o Git é integrado ao terminal Linux, ok? Então, como que você pode testar se o Git está instalado? É simplesmente você escrevendo git ---- version. E aí você vai ter acesso à versão do Git, beleza? Por que eu prefiro insistir na linha de comando? Porque quando você sair do seu desktop, você vai se deparar com um terminal Linux para poder fazer a hospedagem desse site. Então, de uma forma ou de outra, você vai se deparar ali com uma linha de comando Linux. Então, veja, é importante você saber operar a linha de comando. No exemplo que nós temos aqui, nós vamos criar um diretório. Deixa eu ver qual que é o diretório que está aqui na pasta pessoal, aula versionamento, certo? Então, eu vou apagar essa pasta de aula versionamento que eu criei. Vou usar o comando rm-fr, aula versionamento. Vou apagar essa pasta, porque eu vou mudar o conceito. Então, eu tenho que criar um diretório novo.
ok? Como que eu crio um diretório novo? Comando mkdir, aula, underline, versionamento. Por que eu não devo utilizar espaço em branco? Porque senão ele vai criar 2 diretórios aqui, certo? Então, o mkdir é um comando Linux, eu tenho uma playlist falando sobre os comandos mais utilizados. A gente vai lá utilizar o mkdir, vai usar o comando cd para entrar dentro da pasta, ok? Deixa eu fechar o VS Code do código antigo aqui. E aí, nós precisamos verificar o conteúdo desse diretório. Então, uma das formas da gente ter certeza de que esse diretório é um diretório vazio é utilizando o comando ls-lh, ok? Então, veja, nós não temos nada. Se você estiver no git bash, você vai estar vendo uma barrinha aqui na frente, mas esses pontos aqui, eles indicam os diretórios anteriores. Então, você não tem nada no seu diretório. Se eu fizer um Nautilus ponto para interface do Gnome, se você tiver em outra distro Linux, você vai ter que descobrir qual é o comando do seu gerenciador de janela. E se você tiver no Windows, você vai usar o Explorer ponto, beleza? Ele vai abrir o gerenciador de janelas, tá bom? O espaço ponto ele vai abrir no diretório atual. Veja que não tem nada aqui também nesse diretório. E vamos criar aqui agora uma pastinha. Vamos inicializar o repositório Git. Antes da gente começar a trabalhar com o Git, nós precisamos inicializar o repositório. Então, eu usei o comando ls-la para verificar se existe uma pastinha oculta, chamada .git. E isso é importante porque se eu precisar fazer um status, se eu usar o comando status do Git, perceba que ele vai me acusar aqui a falta dessa pasta. Então eu preciso, antes de mais nada, inicializar o repositório com o comando git init, beleza? Então, inclusive, eu vou até abrir um documento aqui. Aí, beleza. Agora eu acho que está na parte certa aqui. Então, se eu não inicializar o meu comando git, então nesse slide aqui eu tenho aqui ensinando como você pode instalar o git SCM. Se eu não inicializar o comando git, galera, eu não consigo adicionar, eu não consigo fazer nada. Beleza? Eu não consigo trabalhar na árvore de diretórios aqui do Git. Então, antes de eu começar, eu preciso inicializar o meu repositório. Vou teclar aqui, ó, git init. Vocês vão ver aqui uma mensagem, repositório vazio. E aí, no seu gerenciador de janelas, se você não estiver vendo o Git, você precisa colocar para visualizar os arquivos ocultos. Se não, é onde entra a linha de comando com esse comandinho aqui, ó, ls-la, onde eu consigo visualizar todos os arquivos ocultos, olha. Então, repara que a pasta git está aqui. Essa pasta .git, ela vai armazenar informações do meu repositório, os objetos aqui, cada elemento que eu for criando, cada alteração no código, ele vai salvando nessa pasta git. Então, como nós falamos que nós vamos utilizar como nós dissemos que nós vamos trabalhar com uma página HTML como exemplo, então, nada como abrir o VS Code da maneira dev, né? Que é o comando code ponto. O comando code ponto, ele vai abrir o VS Code na pasta do repositório, ok? Então eu tenho que estar dentro da pasta e aí eu faço code ponto para poder funcionar isso aqui. Ele vai abrir o VS Code dentro do repositório. Então se você perdeu as outras aulas, o VS ele vai funcionar aqui de forma que eu não preciso ficar abrindo arquivo por arquivo. Eu vou abrir aqui, ele vai ter o meu explorador de arquivos e eu vou conseguir ver os arquivos aqui, galera. Então, eu vou criar um novo arquivo, tá vendo esse botãozinho aqui, o New File. Vou escrever aqui index.html, beleza? E aí vocês podem observar aqui aqui no gerenciador de arquivos, ó, ele cria o arquivo index. Quando eu faço um ls-la, ele mostra o index aqui para mim.
E aí eu posso utilizar o segundo comando git que nós vamos utilizar mais, que é o git status. O git status ele serve para verificar a fila de alterações, certo? Então, eu tenho uma imagem aqui, esse slide eu tirei do site da Hostinger, que fala aqui bem como que funcionaria. Então, eu tenho o meu diretório de trabalho, que é esse diretório que eu chamei de aula versionamento. Ele tem essa pasta oculta chamada Git, e aí eu preciso ir adicionando as alterações para o estágio de alterações, e por fim para o meu repositório, que é o commit que vai mandar isso para o repositório. Então, a minha área de estágio, eu consigo capturar com o comando status, olha. Esse comando status, ele mostra esse arquivo em vermelho e ele está reclamando aqui que o arquivo index foi criado, certo? Ele foi alterado. Se você estiver utilizando o VS Code, o VS ele tem, ou a sua IDE favorita, a sua IDE ela tem uma interface de versionamento aqui, olha. Então, nesse lugar aqui, eu consigo visualizar as alterações. Ó. Então, ó, imediatamente aqui ele pegou o index HTML. Vamos fazer mais alterações antes da gente fazer o primeiro commit? Então, aquele comandinho básico, né, o shift exclamação, para eu poder gerar todo o HTML, olha. Eu vou gerando todo o HTML e aí eu vou chamar isso daqui de página de login, certo? Então, o título desse cara vai ser página de login. Lembrando que essa tag title ela vai alterar o título da janela e não o conteúdo. O conteúdo sempre vai estar no body. Aqui eu vou passar para PT_BR maiúsculo, para ficar em português. E eu vou fazer o meu primeiro commit. Não farei o primeiro commit pela interface, eu quero fazer pela linha de comando. Vou usar aqui o comando git add index, ok? Então, para eu poder salvar as alterações, eu tenho que adicionar esses arquivos ao estágio de alterações. Então, eu vou teclar Enter e vou fazer um git status novamente para verificar aqui a minha fila. Repara que ele está reclamando new file index, só que agora ele está verde. Então esse arquivo verde ele serve justamente para mostrar, ele está aqui mostrando que eu tenho um novo arquivo na fila de alterações. Ele está pronto para fazer commit, beleza? E aí, uma coisa que acontece, se eu adicionar o git status, se eu adicionar o git aqui, o add, o que vai acontecer? E eu fizer algum tipo de alteração, o meu código ele vai reclamar duas vezes. Então eu vou fazer um status aqui, olha, e ele aparece verde e ele aparece modifier. O que acontece? Essa última alteração que eu fiz, aqui, ela não vai ser salva no commit. Então, se eu fizer o commit, ele vai salvar o index, o commit, mas ele vai salvar o index sem essa parte. Esse outro carinha aqui vai ficar para a próxima parte. Então, é muito importante que a gente sempre observe isso, porque isso pode atrapalhar o meu versionamento. Às vezes eu acho que eu estou versionando uma coisa e ele tá versionando outra, beleza? Então, aqui eu tenho o git status para verificar as alterações feitas. Então, só recapitulando aqui, o git init ele inicializa o repositório. Depois que eu inicializei o repositório, eu posso fazer a verificação dos arquivos. À medida que eu for alterando arquivos, eu vou fazer um add, o nome do arquivo, né? O próximo passo seria fazer o commit, mas vamos para o que interessa na página aqui, para a gente poder sair do lugar. Então, eu fiz uma alteração aqui, você repara que ele já reclamou aqui no versionador do VS, e nós vamos criar aqui a nossa página rapidinho, né? Então, eu vou escrever o código, você vai escrever igual eu estou escrevendo. Se você errar alguma coisa, ele não vai acusar erro, porque é HTML. Então você vai ter que repassar o código ali e ver o que você escreveu errado, beleza? Então eu vou escrever aqui, ó, página de login.
certo? Opa, página de login. Tem que fechar a tag H1, não posso esquecer. E aí eu vou abrir aqui um form. Eu vou simular como se eu estivesse já escrevendo uma página. Então, qual que é a técnica aqui? É eu escrever a estrutura e ir versionando aos poucos. Então, nessa primeira parte aqui, eu vou escrever um login funcional. Aqui em cima eu vou deixar uma imagem, né? src, ela não vai para lugar nenhum, ela vai ter um ID de sucesso. Eu vou deixar aqui, essa brincadeira vai ficar legal, hein? Uma página de sucesso. Depois eu vou precisar criar formulário aqui de login. Então, eu vou ter que pegar o usuário, put type e-mail. Esse usuário tem que digitar o e-mail dele. Eu não vou passar um name, né? Eu vou passar um ID direto. Então, eu vou chamar esse cara de usuário. Vou fechar aqui a barrinha. Beleza? Lembra que você vai digitar do jeito que eu estou digitando. Não se preocupe em entender o que você está fazendo agora, porque o foco não é HTML, beleza? Label e a senha, né? Usuário e senha, input, type, password. Bacana do VS é que ele completa, ID, senha. Beleza? Então, repara que aqui eu estou traduzindo. Eu poderia muito bem colocar o ID aqui com o nome de password. Mas o type aqui tem que ser password. Aqui ele está reclamando porque está faltando o caminho da imagem. E por fim eu preciso colocar um botão e depois eu vou lá pegar a imagem lá na internet. Put não, eu vou chamar de button, ID entrar, certo, botão entrar, vou fazer, escreve login, tá, login. Só para a gente ver como está ficando, você vai dar um Alt Tab aqui para a página, ó. O navegador está aberto, você vai vir aqui na pasta que está o arquivo, você vai dar um botão direito e abrir com o seu navegador de desenvolvimento. Se você está começando agora, eu recomendo que você tenha vários navegadores. Um navegador principal e um navegador para desenvolvimento e mais um navegador secundário, tá, galera? Mas nunca utilize o navegador de desenvolvimento para uso para suas contas e tudo mais. Porque esse navegador de desenvolvimento ele vai saturar, tá bom? Então, repara que aqui ele dá o caminho, inclusive aqui na barra de endereço, olha, file, home, usuário, aula, versionamento, o nome do arquivo. Se você está no Windows, ele vai mostrar algo como file, C2 pontos, o caminho users e o local da pasta, tá bom? Então, repara que aqui ele está faltando a imagem, né? Então, eu vou abrir uma aba nova, eu tinha pegado o Homer, né? Homer, vou pesquisar o Homer. Eu tinha pegado aquela imagem dele que ele tá com a mãozinha para cima, essa daqui. Então, como que eu pego uma imagem? Eu venho aqui, clico nela, clico com o botão direito, vou aqui na opção salvar imagem como, e aí eu tenho que fazer todo o caminho da minha pasta. Então, no caso, a minha pasta aula versionamento está aqui, eu vou salvar ela na raiz da pasta mesmo. Deixa eu só mudar o nome aqui, eu vou chamar ele de Homer, preservando sempre a extensão, galera. Vocês estão vendo esse ponto WebBP aqui? Ele é a extensão da imagem. Vou deixar ele preservado ali. E o que eu tenho que fazer agora? Eu vim aqui no VS, dentro do source, e escrever o nome dela aqui, ó. Repara que o VS Code ele já localiza a imagem. E aí, se você for ver a árvore de diretórios está crescendo. E aqui ele está acusando, olha, eu tenho alterações aqui no Homer, eu tenho esse cara novo, eu tenho alterações no index e ainda tenho o index aqui salvo aqui. Então veja,
Eu fiz alterações no index, tinha salvo, adicionado ele para a fila de alterações, e aí ele está duplicado aqui, né? Por quê? O que vai realmente ser salvo seria o index. Mas como eu quero adicionar mais arquivos, aí eu vou ter que ir lá no terminal e fazer um add. Vamos fazer um status de novo, ó, status. Repara que ele vai acusar aqui no estágio de alteração a minha primeira versão do index, o index modificado, todas as modificações do index e o WebBP. Então, eu vou adicionar esse cara aqui, né? Eu vou fazer um add para o index de novo e um add homer, né? Então, git add index git add homer webbp. Lembra que você tem que usar o tab para completar. Pronto. Quando eu fizer status novamente, ele vai mostrar só os dois. Ó. Não tenho mais arquivo vermelho, quer dizer que para o meu commit, para a versão que eu estou criando aqui, eu vou ter só esses dois arquivos. Ó. E aí quando eu vier aqui no VS, ó, repara que eles saíram aqui do change para staged changes. Quer dizer, ele foi para a fila de alterações. Então, ele estava aqui no diretório de trabalho e eu coloquei lá na fila de alterações. Então, o Git, galera, ele vai trabalhar com esse fluxo que vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver se eu acho uma árvore de alterações. Aqui, ó. E aí, ele vai... Pegou. Ele vai criar vários nós de alteração aqui, gente. Então, para cada versão que eu fizer, ele vai criar um nodo na onde eu vou ter acesso ali ao código que eu alterei, tá bom? Então, falando aqui do commit agora, vamos lá, eu vou limpar a tela com Ctrl L e vou fazer o primeiro commit. Eu não gosto de usar git commit direto, porque se o usuário é leigo, vou fazer um git commit, você não vai fazer, você vai esperar o próximo comando. Se eu fizer um git commit, ó, ele vai abrir o editor de texto de linha de comando. E aí, se você é leigo, você vai cair no VI da vida, o VI não tem esse menu aqui embaixo, você vai ter que usar teclas de atalho para salvar. E aí, o aluno acaba se perdendo. Então, deixa eu sair da linha de comando. Eu gosto de usar esse atalho aqui, ó, git commit "-m", e a mensagem entre aspas. Então, primeiro commit, essa é a mensagem que eu quero passar, commit, virgulinha, primeiro commit é estrutura. Pronto, eu vou chamar de estrutura porque eu só tenho uma página de login ali sem vida, sem nada, né? Então eu vou teclar Enter. Repara que ele vai mostrar aqui para nós uma mensagem. Ó. Ele criou o primeiro commit, a mensagem, um código, a mensagem aqui, ó, 2 arquivos alterados, 23 linhas, né? Create node, ele criou um nodo. E aí ele sai do status. Ó. Quando eu fizer um git status novamente, ele não vai ter nada para fazer commit, lê a mensagem, ó, no ramo principal, no ramo main, nada para fazer. Né? Árvore de trabalho limpa. Quando eu vier aqui no VS, ó, o utilitário de interface está liberado, não tem nenhuma alteração. E aí se eu vier aqui nessa opção Graph, eu consigo ver o histórico. Ó. O primeiro commit feito. Ah, mas na linha de comando? Na linha de comando eu vou utilizar o git log. Quando eu fizer um git log, eu consigo ver o commit que eu fiz. Ó. Então, o primeiro commit foi salvo aqui nessa data com esse hash de alteração, com essa mensagem. Então, aí eu posso reverter o commit. Eu não vou fazer isso nessa aula agora, porque não é o objetivo. O objetivo aqui é ensinar iniciar o diretório e fazer o commit e o status. Depois a gente vai para o revert. Então, vamos lá. Eu fiz aqui a alteração, agora eu vou fazer mais algumas alterações no meu código. Essa técnica que eu estou ensinando para vocês, ela é útil, porque vamos supor que você faça várias alterações aleatórias, e aí, na hora de você fazer um revert, para você poder restaurar, você fez várias alterações aleatórias que não fazem sentido nenhum, beleza? E aí você vai restaurar para um ponto aonde você vai ter que fazer tudo de novo. Então é interessante que você procure
um script de trabalho que você faça alterações pontuais ali, coerentes, que você possa restaurar. Então, do jeito que está aqui, se o próximo passo der problema, eu vou restaurar para essa estrutura. Tá ok? Então, a gente vai estar fazendo aqui agora uma estilização dessa página. Então, eu vou vir aqui dentro dessa tag, vou criar uma tag que chama Style, beleza? Deixa eu ver se está pegando aqui, que o VS Code está dando uns pepinos. Deixa eu fechar o Homer. Pronto. Então, a minha página de login, ela está bem crua, bem simplesona. Eu preciso dar um talento nessa página aqui. Eu não vou fazer grandes alterações. Eu vou fazer só o que me interessa. Então, a primeira coisa que eu teria que fazer aqui é colocar ali um plano de fundo, fazer uma linha, alguma coisa para deixar isso mais bonito. Como que eu posso fazer isso daqui? Então, eu vou colocar body, siga a sintaxe que eu estou utilizando aqui. Eu vou colocar as margens em 10 pixels, deixa eu ver como é que está ficando. Então aí, se você tiver dificuldade, você pode pausar o vídeo, eu não vou ficar esperando nada. Quando eu aperto F5 para atualizar a página, acontece... ele mostra o home, com o Homer. O Homer está muito grande, né? E ele deu uma diferença aqui, né? Deixa eu ver se mexeu em alguma coisa. Deixa eu desabilitar o CSS dele aqui. Aí, quando eu clico no body, ele não mexe muita coisa, mas ele dá uma margenzinha de respiro. Vocês viram aqui que a imagem ficou enorme, né? Então eu preciso mexer nela. Eu posso colocar um atributo aqui, mas eu vou mexer por imagem. Ó, img, width, eu vou colocar 100 pixels. A altura eu vou colocar 100 pixels. Beleza? F5 para atualizar a página. Repara que a imagem do home aqui ficou bacaninha. Eu não vou centralizar, eu não vou entrar nos detalhes, porque o foco da aula não é HTML, beleza? Eu só vou dar um estilo básico, né? Então eu vou mexer agora no estilo do form, background color. Eu vou procurar uma cor pastel aqui, vamos ver uma cor creme, próxima do amarelo. Deixa eu ver. Acho que essa cor aqui tá legal. Esse tecladinho novo meu aqui tá me deixando perdido, ó. Então, beleza, tá ficando legalzinho. Eu vou adicionar mais alguns estilos aqui. Eu vou colocar um padding de 10 pixels para todo mundo. Beleza? Pixel de 10 pixels. Margens arredondadas. Bom, aí tanto faz você fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, galera. Contanto que você deixa o código estruturadinho, bonito assim, né? Então, o padding, eu preciso mexer na margem. Border round, né? Border radius, eu vou colocar 10 pixels também. Então, repara que ele ficou redondinho. Vou colocar um limitador de tamanho, eu quero 400 pixels de largura, para ele não ficar tão grande assim. Deixa eu ver se eu consigo mexer no alinhamento centralizado. Acho que não vai valer a pena não, viu? Deixa eu ver se fica bacana aqui. Align Center. Não fica tão legal não. Não vamos perder tempo com isso não. Eu vou manter o formulário da forma que está.
Repara que o usuário e a senha ficou meio jogado, né? Eu vou tentar dar um espaço. Cara, não vamos perder muito tempo não. O formulário funcionando aqui tá ótimo, né? Vou fazer o seguinte alterações aqui já estão ok. Eu vou colocar um fundo ali pro botão, vai. Procurar uma cor que contraste, né? Vou colocar um botão aqui escuro, uma cor escura, e eu preciso mexer na cor primária dele para uma cor clara. Será que isso vai combinar? Combinou. Ótimo. Vou deixar assim, tá bacaninha. Eu fiz aqui a alteração. Isso o objetivo é mostrar a técnica mesmo. Então, repara que ele vai reclamar de novo aqui que o index está alterado. Então, eu vou mostrar na interface apenas para a gente ter uma noção. O funcionamento do versionador. Então, quando eu clico aqui no index, ó, repara que ele vai mostrar a primeira versão, e aí está vendo essa linha em branco, esse vão aqui, esse vácuo, e ele preenche aqui do lado com as novas alterações. Repara que ele tem um maisinho aqui, ó, essas linhas foram adicionadas, então eu consigo fazer o comparador. Então antes aqui do commit, né, o commit, no primeiro commit, ele não tinha o style, então eu consigo verificar todas as alterações que foi feito no arquivo. Então, deixa eu ver, tá pegando, gravando, eu estou mexendo aí na câmera. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um git add index git commit "-m". Agora a mensagem que eu vou passar é adicionando estilos. Dessa forma é aquilo que eu falei. Se eu tiver algum problema no estilo, eu posso voltar para a versão da estrutura que está sem estilo, que está sem JavaScript, e aí eu posso fazer as modificações. Eu também posso acessar manualmente, ó, olha a mensagem aqui, ó, 13 inserções, eu também posso ir lá no histórico de versões e copiar e colar manualmente a alteração que eu queria, tá? Dá para fazer isso e aí você vai fazer um novo commit. Mas eu consigo ver as alterações. Então aqui a minha página está mostrando a imagem e agora eu vou fazer a parte da autenticação. Lembrando, galera, que isso daqui é só um exemplo para leigos, então não use esse sistema de autenticação no teu software, você vai comprometer a segurança em muito. Mas o algoritmo de autenticação é basicamente o mesmo, beleza? Então a gente precisa fazer aqui a imagem do Homer aparecer quando ele logar, certo? Quando eu apertar login, se o usuário e a senha combinar, ele tem que mostrar o Homer. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ocultar a imagem do Homer, beleza? Eu vou passar um display none, Ctrl S. Essa propriedade display none, ela oculta a imagem, tá vendo? A imagem não está aqui mais aparecendo. E aí, no momento que eu fizer login, eu vou fazer ela aparecer. Aí, eu preciso ir no final da minha página, adicionar aqui uma tag script, aonde eu vou fazer a programação do botão. Então, aqui o botão ele vai chamar uma função que eu vou criar. Eu vou criar uma função chamada login, que vai receber um evento, beleza? Então, quando eu aperto o botão de login, o formulário ali vai fazer um evento e eu vou passar ele aqui no negócio aqui, certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu preciso criar variáveis que vão receber. Então, o JavaScript ele dá a opção de criar constante. Eu vou criar constante mesmo. Vou chamar essa constante de usuário, que ela não vai ser alterada, né? Eu não vou modificar o valor de usuário, então não tem necessidade de eu usar o let. Então, eu vou chamar aqui o document.get element by id. E aí, lembra que a gente colocou IDs aqui, né? A gente colocou identificadores, ó. Então, o identificador do usuário é usuário.
usuário. Depois eu vou pegar a senha. Const senha recebe documento.get senha. O nome que eu colocar aqui, entre aspas, tem que ser o nome que está definido no ID, senão não dá certo. O nome da variável pode ser diferente, beleza? Eu posso chamar de qualquer nome. Mas é interessante que eu coloque um nome condizente com o que eu estou pegando, beleza? Então agora eu vou pegar a imagem. Const imagem. Deixa eu ver o nome que eu pus. Ah, eu chamei de sucesso, né? Ctrl C, ó, eu já mudei o nome ali, ó, ele vai pegar. Bom, faltou um negocinho aqui, né? Faltou um ponto value. Deixa eu arrumar isso aqui. Senão ele vai pegar o elemento, ele vai pegar a tag HTML. Esse código aqui, esse documento element, ele pega a tag HTML. O ponto value aqui na frente, esse atributo value, ele faz com que eu pegue o valor que o usuário digitar. E aí a gente vai entender essa lógica daqui a pouco, beleza? Então vamos lá, eu vou vir aqui agora e eu tenho que fazer o if. Eu tenho que fazer uma condição. Então se o usuário for igual, os três iguais aqui no JavaScript é um operador ternário. Isso quer dizer que ele vai pegar a sentença e o tipo da variável, tá bom? Coisas de linguagens dinâmicas. Se o usuário for igual, eu vou colocar, vou chamar o cara de aluno, vou chamar Homer, vai. Homer, arroba, Simpson. Se eu não colocar esse arroba, galera, o campo de e-mail lá, ele vai acusar que... Ele vai acusar o... Ele vai acusar que o usuário e senha não é o e-mail, lembra de definir type aqui, então eu tenho que colocar esse arroba para dar certo. Aqui eu posso teclar Enter e fazer o código desse jeito. Usuário, senha. Senão eu teria que fazer tudo na mesma linha, né? O if todo na mesma linha fica muito grande. A senha eu vou chamar de Bart. Pronto, então aqui eu venho e abro o delimitador de escopo. E só para fins de conhecimento, se você é leigo, né? Então eu posso colocar o meu if assim. Coube na tela. Eu tinha dado Enter ali para ver se ia ficar. Então eu tenho que respeitar essa estrutura aqui. Ó. Eu mudo a sintaxe. Infelizmente ele não segue a mesma sintaxe do HTML. Então se o usuário e a senha estiver ok, eu vou escrever primeiro uma mensagem, console log. Essa mensagem ela não vai aparecer na tela para o usuário, tá bom? Usuário autenticado. Usuário autenticado. Não esquece de pôr o ponto e vírgula. E aí eu vou programar um senão, né? Caso o usuário tenha errado aqui, eu já vou deixar o senão previsto, console.log. Usuário ou senha incorretos. Ah, por que você não identifica qual que está errado? Porque se você tiver com o atacante aí, ele vai saber que ele errou, na verdade, foi o usuário e não a senha, né? Olha só que legal. Vamos dificultar a vida dos invasores novatos. Então vamos testar isso daqui. Eu vou abrir o inspetor de código, botão direito inspecionar, ou F12. Vou clicar aqui na aba console, vou tentar fazer login. Usuário Homer, @Simpson, com a senha Bart, minúsculo. Quando eu clicar em login, ele tem que mostrar uma mensagem. Repara que ele não pegou. Então, lembra que eu peguei aqui o event e eu não coloquei o botão ali, né? Então, vamos lá, eu vou programar aqui, eu vou linkar o evento, né? Eu tenho que colocar um onClick. E aí eu tenho que linkar aqui, ó, o login. Função login. Do jeito que está aqui.
atualiza a página, vamos de novo, Homer, com a senha Bart. Bom, ele não mostrou mensagem nenhuma, então o que eu posso fazer aqui? Ele não acusou nem erro, nem um código de erro. Eu programei o evento, eu vou fazer o event prevent default, porque talvez ele esteja fazendo o envio do formulário e não esteja passando pelo evento. Isso daqui é chatinho, tá, galera? Quando você faz o envio do formulário, ele vai atualizar a página e aí você não consegue visualizar. Por isso que a gente não gosta de fazer página de login com JavaScript, é inviável. Então, qual é o comportamento? Se eu digitei o usuário errado, acho que está errado ali, né? Ele tem que mostrar uma mensagem. Então, não pegou. Vamos lá. O evento, né? Ele não tem o Prevent Default. Como é que a gente resolve isso? Eu vou tentar passar o event aqui. Com certeza ele vai reclamar. Vamos ver se ele vai reclamar. Atualiza a página. Pronto, o usuário é autenticado, mas ele não mostrou a mensagem. Se eu passar o cara errado, usuários serem incorretos. Beleza? Então aqui a minha lógica de autenticação já está pronta. O próximo passo é eu mostrar a minha imagem. Então lembra que a gente capturou aqui a tag HTML imagem? Então agora aqui quando ele estiver logo abaixo aqui do console, eu vou fazer imagem.style. Por que .style? Porque eu preciso acessar o CSS que eu pus ali, né? E aí eu quero acessar a propriedade display que eu tinha setado e eu vou passar um block para ela voltar a aparecer. Então, quando eu atualizo a página, eu tenho Homer Simpson aqui. Quando eu clicar em login, ele tem que mostrar a imagem. Deu certo. Ele mostra a mensagem aqui no console e uma imagem. Eu poderia programar para mostrar essa mensagem aqui, mas como a gente quer brincar um pouquinho. Então, o próximo passo agora é fazer o commit disso, galera. Então, eu vou vir aqui, git status, vamos verificar o status. Repara que o index está acusado aqui, eu vou fazer um add. E vou fazer agora o commit. Eu vou usar a seta para cima para reaproveitar o comando. Esse daqui é a lógica autenticação. Aqui eu posso escrever com acento, tá? Mas como eu acostumei a escrever sem caractere especial, então ó, ele criou a modificação. Quando eu faço o git log, ele mostra o meu histórico de autenticação aqui, ó. Então cada modificação que eu for fazendo, ele vai mostrar aqui para mim. A mesma coisa no VS, eu posso vir aqui na seção de autenticação e eu consigo ver o histórico, ó. Então eu modifiquei, nesse eu modifiquei esse, nesse eu modifiquei isso, nesse isso. Beleza, pessoal? Então, eu espero ter ajudado vocês aí. Se inscreve aqui no meu canal, galera. Deixa o sininho ativo para você receber as notificações e me ajuda aí a gravar mais vídeos. Deixa um comentário aqui do que você achou e o que você quer aprender aqui no meu canal. Eu vou gravar mais vídeos dessa playlist. Até a próxima. Até mais.